Comunicação de saída fiscal. O que é e como fazer? No vídeo anterior eu expliquei para você quem é considerado um não residente e neste vídeo eu vou falar sobre a comunicação de saída definitiva e como ela funciona. Mas antes de continuar, meu nome é Arthur Toledo, eu sou sócio e diretor na Sacre, um escritório especialista no atendimento de brasileiros que moram fora. E eu tenho feito essa playlist para você brasileiro, para poder maratonar do primeiro ao nono vídeo com vários conteúdos, vários temas bem relevantes, como saída fiscal, as contas, a tributação. E esse vídeo faz parte da playlist e no final aqui também eu trago para você poder baixar o Guia do Não Residente, um e-book completo e gratuito que nós aqui da Sacre fizemos para os brasileiros que moram fora. E afinal, o que é a comunicação de saída e como funciona a questão dos impostos? A comunicação é o processo formal que você faz para informar a Receita que a tua residência fiscal não é mais no Brasil. E aí vai regularizar a tua situação aqui como um não residente. Ah, mas Arthur, já estou morando fora há muito tempo. Também, para todo mundo, existe uma solução. É óbvio que tem umas que são mais complexas e outras mais fáceis, mas a comunicação e a declaração, que são coisas diferentes, devem estar aqui na ponta da língua para você brasileiro que mora fora. E aí, quando que você deve comunicar? Quando você completa 12 meses fora do Brasil de forma temporária ou permanente, ou até mesmo quando você já conseguiu um visto permanente, um green card, enfim, qualquer outra coisa, já está morando fora, aí de fato você deve fazer imediatamente a tua comunicação. E a comunicação, você deve comunicar qual foi a última data que você esteve no Brasil, e aí na declaração do ano seguinte, você realizar a declaração dizendo qual foi o último momento que você esteve aqui no país. E aí a grande pergunta é se vale a pena ou não antecipar a saída fiscal. Eu gosto de dizer que quando você faz essa movimentação, você não tem mais a obrigação de fazer a declaração de imposto aqui no Brasil. E eu vou te dizer, eu residente, eu não gosto muito de fazer imposto, de fazer declaração. Eu não sei você, mas imagina você ter que fazer todo ano a declaração no teu país e também aqui no Brasil. Você corre a chance de esquecer alguma coisa, de não comunicar corretamente, e aí com isso vinha alguma multa, juros, enfim, aquela dor de cabeça toda. E aí a decisão, ela depende do teu patrimônio, do teu planejamento. Aqui na Sacre a gente gosta de escutar, de trazer para vocês as opções, quais são os cenários, mas de fato, no final do dia, é uma decisão tua, a gente está aqui para trazer a informação, o complemento. E como eu disse no vídeo anterior, aqui no Brasil não existe a questão do imposto de saída, o X-Tax, que alguns países possuem. Então isso aqui não acontece. Que é o quê? Aquela questão de que você vai ter que pagar imposto sobre todo o montante que você tem aqui, presumindo que você teve lucro. E aqui no Brasil isso não acontece. O que você vai pagar imposto é em relação aos rendimentos que você teve até o momento que você fez a declaração de imposto. Se você está gostando do vídeo aqui sobre comunicação, não se esqueça de deixar um like. Isso é uma forma de você mostrar que está gostando desse tipo de conteúdo e também vai me ajudar a encontrar outros brasileiros que moram fora. Sobre o tema de comunicação, então os teus investimentos eles não são considerados vendidos, você não vai pagar imposto em cima disso. E o ganho de capital, por exemplo, tem um CDB, ele só vai ser tributado já na nova regra do não residente, que eu vou ter um vídeo explicando especificamente como funciona a tributação dos investimentos sendo não residente. E depois que você fez a comunicação de saída, o que acontece? O recomendado é que você guarde as últimas 5 declarações, tenha isso em mãos facilmente. Além disso, você não vai mais precisar fazer a declaração anual de imposto, mas pode ser que você precise declarar rendimentos da fonte brasileira. E essa é uma decisão que o teu CPF não vai ser cancelado. O que você precisa fazer para voltar a ser um residente fiscal? Você precisa fazer a declaração de imposto no ano seguinte que você estiver aqui. Confuso? Vamos ao exemplo. Se você voltou ao Brasil em 2027, basta você fazer a declaração de imposto do ano seguinte,
ou ficar mais de 183 dias em 12 meses aqui no Brasil. Então, recapitulando, hoje eu trouxe para você o tema de comunicação de saída definitiva. Esse que é um tema que muitas vezes gera dúvida, e aí é um dos motivos que eu mais recebo contatos no WhatsApp. E aí, de forma bem resumida, é quando você completar mais de 12 meses fora do Brasil ou conseguir algum tipo de visto permanente em outro país, aí sim você tem que fazer esse processo de comunicação. Isso vai mudar e muito as questões tributárias de aplicações, de imóvel, de aluguel, enfim, tem vários temas que eu vou abordar mais para frente sobre a parte de tributação. E aí, se você gostou desse tipo de conteúdo de comunicação de saída definitiva, você vai ter agora um QR Code para ter acesso ao e-book do Guia do Não Residente. Você pode ter acesso tanto ao QR Code aqui, ou até mesmo na descrição desse vídeo. E se você gostou e quer abrir uma conta de não residente, a conta CNR no BTG Pactual, aqui na descrição você também pode ter essa conta com o nosso atendimento. Se você entrar aqui, o nosso time vai entrar em contato contigo para te auxiliar nesse processo da abertura, entender em que momento você está, qual tipo de investimento você procura, qual é a conta ideal para você, se é a CNR Lite, se é a CNR Full. Se você não sabe o que é a Lite, que é Full, eu também farei um vídeo específico em relação a esse tema. Você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever aqui para ter acesso a todo esse conteúdo que semanalmente você vai ter vídeos novos e também não perder a playlist do Guia do Não Residente. E esse tema todo que eu estou trazendo aqui é difícil de entender sozinho e é por isso que eu gosto de sempre recomendar que você procure um advogado ou até mesmo um contador especialista nesse tema, porque é uma decisão muito importante, relevante para você, e no próximo vídeo eu falarei mais sobre esses dois profissionais, tanto o advogado quanto o contador. A gente se vê no próximo vídeo, até mais.